Hello, pessoitas! Tudo bom? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um Terror do Dia, hoje com Mario. Esta é uma história real e resume o que se passava em minha mente quando eu jogava isso, e eu não fazia ideia de que estava prestes a ser enganado da maneira que fui. Posso dizer que esse é, de longe, o hack mais assustador que eu já joguei em toda a minha vida. Se você estivesse no meu Skype, teria me ouvido falar sobre esse jogo ao vivo. Mas mesmo assim, já é tarde da noite e eu não tenho muito tempo, pois preciso dormir. Então isso é tudo que posso fazer nesse tempo. Então, tudo aconteceu na noite de todas as noites. Eu estava entediado, obviamente pensando no que poderia fazer para passar o tempo, e conversando com algumas pessoas no SMV Central, um enorme fórum que reúne vários hackers de games de Super Mario World. Tivemos bons momentos e compartilhamos algumas risadas. Graças ao tédio, decidi dar uma olhada na seção Hacks esperando moderação. Parece que tínhamos uma boa quantia de jogos. Se eu não me engano, 33. O primeiro hack que eu vi estava ordenado por data, e era uma porcaria atrás da outra, com imagens de qualidade horrível para completar. Naturalmente, mostrei esses hacks para outros donos do fórum. Estávamos rindo muito do quão ruim alguns deles eram, mas então eu cheguei em um hack chamado Mario. Apenas isso, nada mais, nada menos. A descrição era muito estranha, como se algum hacker japonês estivesse tentando traduzir o enredo original de Super Mario World em inglês, mas falhando horrivelmente. Mostrei isso para Kieran. Então ele começou a rir com a descrição, que dizia o seguinte: enquanto você faz o papel de Super Mario encanador, verifique se sua linda Princesuto Zutouro, novamente Bowser, sequestrou o rei do mal. É seu trabalho salvá-la. Este hacker inclui 6 níveis muito intensos. Eu simplesmente considerei isso como uma tentativa de alguém tentando agir como japonês, liberando um hack de merda com algumas modificações, ou algo assim. Bem, isso era o que eu pensava. A curiosidade, porém, foi forte demais. Decidi fazer o download do hack, não pensado e não sabendo no que eu estava prestes a me meter, uma vez que a única imagem previa do hack era a tela de início original, com nada mais exceto pelas letras Mario na tela de títulos de Super Mario World. Achei um pouco estranho não haver datas nem nada disso, já que os hackers costumam colocar seus nomes e datas sobre os títulos como marcação quando o projeto for iniciado. Então, quando abri o arquivo do hack, me deparei com 2 arquivos. Um deles se chamava 3007014, um simples arquivo no formato .txt, 24 kbytes de tamanho, junto com um arquivo IPS, simplesmente chamado Mario. Por alguma estranha razão, eu queria ver o que o autor do hack tinha a dizer, mas quando abri o hack no bloco de notas, não havia nada, além de indistinguíveis símbolos, letras e sinais de pontuação, tipo aqueles que aparecem quando você abre um arquivo .rom usando um programa editor de textos como o Notepad. Parecia que o autor havia simplesmente convertido seu arquivo .rom para o formato .txt, se bem que eu posso estar errada. Olhando mais atentamente, descobri que no topo do arquivo .txt, misturado com um embaralhado de letras e símbolos, havia uma única coisa, lá que parecia estar em inglês. Aqui está esse trecho do que aconteceu. Find me, find me, find me, find me, find me, find me. Para ser sincero, eu não sabia o que fazer sabendo disso, e eu achava que era perda de tempo ficar procurando mensagem subliminar no meio de um arquivo todo embaralhado. Estou disposto a apostar que ninguém nunca será capaz de fazer isso fazer sentido. Porém, decidi que, já que meu interesse fora crescendo constantemente, eu iria começar a procurar em minha pasta horrivelmente desorganizada de downloads por uma cópia de um jogo comum que eu havia baixado há um bom tempo antes de acontecimento dessa noite, e por um patcher IPS. Claro que a minha escolha para o trabalho foi o programa Luna LPS Libs. Em seguida, consegui prosseguir a mover o ROM e o patch IPS para a pasta do hack. Eu usei o patch do ROM não sabendo o que esperava em seguida, então rapidamente arrastei-o para o emulador ZNIS.
esperando jogar o que eu achava ser uma porcaria de hack, com base na imagem prévia do jogo. Na inicialização, notei que o autor havia tido tempo de alterar o cabeçalho de seu hack. Ao invés do habitual título Super Mario World, que se normalmente vê no canto esquerdo quando inicia um bom de início, ele só tinha a palavra Mario. Mais uma vez, nesse ponto ganhei um pouco de esperança, porque normalmente as pessoas que fazem hacks meia boca geralmente nem sequer mudam o título do carregamento. Por um momento, pensei que não estar perdendo meu tempo com isso, e meu humor se iluminou um pouco com a ideia de ver o que o autor tinha a oferecer em seu pequeno hack interessante. Assim, o título carregou, exatamente como seria um Super Mario World, exceto que só havia Mario escrito no título, como eu havia mencionado anteriormente. Outra coisa que aumentou ainda mais meu interesse era a coloração do modelo, brilhando e animado do Mario, parecia mais, como posso dizer, cinzento? O que antes era violeta, vermelho, agora se tornaram cinza, com um pequeno tom vermelho. E eu tenho quase certeza de que suas calças também pareciam mais cinzas do que o normal. Achei isso estranho, me perguntei por que ele decidiu deixar o Mario com uma paleta de cores tão chata. Independentemente de suas intenções, eu senti que havia algo errado. Não no sentido de que a paleta estava pior, mas que o hack parecia vazio, como se algo tivesse acontecido. Ao pressionar Start e selecionar um novo arquivo, assim como um monte de hacks de Mario que eu havia jogado no passado, apareceu uma espécie de tela de introdução que, basicamente, descrevia toda a história do jogo em um pequeno parágrafo. Pequeno o suficiente para caber em uma caixa preta. Comecei a ler, e para a maior parte, a mensagem permanecia a mesma. Mas houve um detalhe essencial, que deixou todo mais interessante. Aparentemente, o principal antagonista deste hack não era Bowser, assim como em todos os outros. Ao invés disso, era o Mario? A mensagem dizia isso, em tradução. Bem-vindo! Esta é a terra dos dinossauros. Nessa estranha terra, descobrimos que a princesa Toadstool foram raptados novamente. Parece que o Mario está por trás disso mais uma vez. Mas que? Essa não era a mensagem original de Super Mario World, disse a mim mesmo. Normalmente, eu nem pensaria nisso, vendo como, em meus quase 2 anos de SMW Central, já joguei incontáveis hacks e me deparei com muitas mensagens de introdução diferentes, mas por alguma razão, esta realmente mexeu comigo. Neste ponto, eu definitivamente sabia que havia algo estranho com esse hack. Ao deixar a música de introdução tocar, apertei o botão Start em meu joypad para finalmente chegar ao mapa e começar minha jornada por este jogo desconhecido. Ao entrar no mapa principal, tudo parecia normal. Mesmos caminhos, mesmas fases antigas, mesma música original, só o nome das fases que eram diferentes. Ao invés de Yoshi House, como era de costume, agora se chamava simplesmente Yoshi. A parte da House havia sumido. Comecei a perder a esperança do hack, pois parecia que o autor não havia mudado quase nada da versão original. Eu esperava ver algo novo, algo chocante. Bem, infelizmente para mim, meu desejo fora realizado. Como você verá quando continuar escutando essa narração. Decidi entrar na fase somente por curiosidade. Quando entrei, a casa inteira do fundo havia sumido. Não havia mais fumaça, não havia mais fogo, não havia mais passarinhos, nada. Tudo que eu estava era a caixa de mensagem. Ao abri-la, a mensagem que eu esperava estar lá fora substituída com o que parecia ser um código binário, um conjunto de zeros e uns, com a tradução Yoshi. No final, como assinatura, aparentemente, o código traduzia para bloco de notas. Neste ponto, eu estava no Skype dizendo a todos que aquele hack estava começando a me assustar, o que resultou em algumas respostas sarcásticas como "Hey, eu já esperava isso". De qualquer forma, após isto, meu nível de interesse pelo hack disparou, e junto com ela minha paranoia. Rapaz, que surpresa divertida eu estava para ter. Em seguida, decidi ir para a esquerda. Ao chegar na fase antes conhecida como Yoshi Island 1, ela foi nomeada agora para Never Come Back, algo como Nunca Mais Volte Aqui. Agora eu achava que as coisas iriam resultar em uma armadilha mortal,
assim como no famoso hack Kaizo Mario, porque geralmente as fases são nomeadas assim para garantir que o jogador não vá para lá. Para minha surpresa, não foi exatamente dessa forma. Porém, depois do que passei, eu gostaria que fosse. Ao entrar na fase, fui cumprimentado pelo som absurdamente alto do veículo voador de Bowser, que pode ser ouvido logo antes da última batalha do jogo. Claro que, como meus fones de ouvidos estavam moderadamente altos, aquele barulho me fez pular da cadeira, o que provavelmente não teria acontecido se eu não estivesse tido tão nervoso antes disso. Decidi, neste momento, que seria o melhor abaixar o volume de meus fones de ouvido, para não ter mais surpresas desagradáveis como essa. Quando entrei no nível, com exceção da música, tudo parecia ser a mesma coisa, exceto pelo fato de que o pequeno Koopa que utilizava na primeira borda não estava mais lá, nem mesmo o Bill Banzai. A moeda do dragão ainda estava lá, no entanto, por alguma razão. Eu não conseguia coletá-la, ou melhor, nenhuma das moedas de dragão do jogo conseguia coletar. O autor teve a certeza de fazer isso. Também notei que havia um bloco marrom já usado, perto do local onde o Banzai Bill normalmente aparece. Eu só pude supor que esta era uma revisita à fase, depois de que eu havia terminado, assim como eu ouvi falar em algumas histórias assustadoras de minha boca relacionadas a outros jogos do Mario. Agora, eu queria saber por que as coisas estavam daquele jeito. O que me fez pensar na mensagem de introdução do hack? Mario havia feito alguma coisa à Terra dos Dinossauros? Tudo isso era do ponto de vista de Bowser? Rapidamente rejeitei a última opção, porque parecia meio estúpida demais. Aquilo me deixou pensando que Mario, em algum ponto do tempo na história do autor, causou alguma coisa. Mas o que ele causou? O que Mario havia feito? Minha mente não fazia mais nada além de deixar os pensamentos correrem neste momento. No entanto, rapidamente tirei isso tudo da cabeça e continuei a me aventurar no nível, só para descobrir que todos os blocos já haviam sido basicamente atingidos. Todas as moedas foram coletadas, exceto pelas moedas de dragão. Aquelas ainda estavam lá e ainda eram impossíveis de serem obtidas. Não havia inimigos e eu já não podia mais descer em canos. Que tipo de besteira que eu estou jogando aqui? Fiquei pensando comigo mesmo. Neste ponto, me senti desconfortável. Decidi continuar me aventurando. Eventualmente, me deparei com outra caixa de mensagem, que eu não estava surpreso que ainda estava na fase. No idiota que sou, pulei e bati na caixa. A atingi-la, fui recebido com a familiar caixa preta mais uma vez. A mensagem fora obtida editada como já esperava. Ela dizia o seguinte em tradução: ponto de dicas, eu te odeio. Agora tive a impressão de que as coisas estavam começando a ficar na vibe, que o autor era um indivíduo doentio e esquisito. E eu tinha certeza absoluta de que Mario definitivamente havia feito alguma coisa. Neste ponto, eu estava basicamente correndo para chegar ao fim da frase, até me deparar com outra caixa de mensagem. No entanto, esta era apenas uma caixa em branco com o título Ponto de Dicas, escrito no topo, e nada mais. Rapidamente ignorei e dirigi ao final da fase, na esperança de sair de uma vez daquele inferno. Ao chegar próximo ao fim, encontrei uma flor de fogo no bloco superior, na parte onde havia 4 blocos, um de lado do outro. Só que desta vez só havia o bloco mais alto. Era impossível para mim chegar lá pelos meios normais, então eu só continuei seguindo em frente, como um cego curioso faria. Então eu finalmente cheguei ao fim, e como sempre, o caminho para chegar ao Palácio do Interruptor Amarelo foi liberado. Decidi seguir por este caminho e descobri, quando entrei no mapa principal de fora, todas as montanhas e decorações, exceto pelos fantasmas que sobrevoam as casas dos fantasmas, haviam sumido. Nada mudou dentro do Palácio do Interruptor Amarelo, exceto pela mensagem no final. Tudo o que aconteceu foi que Fist Palace foi alterado para Mario World. De qualquer forma, justo quando eu pensei em ter terminado essa publicação chamada de hack, descobri que a fase Yoshi Island 2 também foi editada. Maravilha! Ao chegar na Yoshi Island 2, vi que ela havia sido renomeada para Yoshi's House, o nome original da fase onde você começa o jogo. Resolvi entrar e descobri que a paleta de cores da fase também havia sido mudada, junto com o fundo. Eles pareciam ter sido alterados com a mesma paleta de Yoshi Island 3. Você sabe, com tudo esverdeado e tal. Exceto que a cor do fundo fora escurecida para uma cor marrom meio podre.
e que as vegetações dos solos não estavam mais presentes. Dando alguns passos, me deparei com uma trilha de cores, aquela que inúmeros jogadores jogam, um casco para ganhar uma vida extra. Ignorei-os e segui para ver se a fase havia sido mais alterada. Finalmente me deparei com um ponto de interrogação que prende o Wash, e com isso pulei no bloco para liberá-lo. Após fazê-lo, recebi a mensagem: Yohora! Obrigado por me salvar. Meu nome é Yoshi. Em meu caminho para resgatar os meus amigos, Mario me prendeu neste ovo. Neste momento, pensei em todos os cenários possíveis. Mario atacando a terra dos dinossauros, destruindo as plantações, causando danos horríveis e irreversíveis. Enfim, tudo. O autor havia me fisgado com seu pequeno jogo doentio, e como qualquer outro idiota, eu mordia a isca e ainda voltava para conseguir mais. Em algum lugar, não muito longe do bloco do Yoshi, eu encontrei outra caixa de mensagem, no mesmo lugar em que me lembro de estar no jogo original. Porém, se eu aprendi alguma coisa jogando isso, foi que as caixas de mensagens não guardavam coisas boas para mim. Isso me fez hesitar em bater nele, mas eu acabei fazendo de qualquer maneira. Eu queria saber mais, e a mensagem que eu recebi foi a seguinte: mas há algo que eu possa fazer para você mudar de ideia? Mas que é isso? O que diabos isso queria dizer? Mudar de ideia? Sobre o que eu mudaria de ideia? Isto se trata sobre todas as coisas que Mario havia feito, sobre como as pessoas estavam tentando convencê-lo a parar? Yoshi estava falando comigo através das caixas de mensagens? Ou era sobre mim? Parecia que o hack estava tentando se comunicar comigo através das caixas de mensagens. Bem, de qualquer forma, se aquilo se tratava sobre o que Mario havia feito, ou sobre minha decisão de continuar, decidi continuar o jogo, apesar dos sinais evidentes de que eu deveria ter parado há um bom tempo. Enquanto progredia, descobri que eu estava certo. Toda a vegetação havia mudado, e nada fora deixado na fase, exceto por alguns inimigos, como os jogadores de futebol e as marmotas. Até mesmo os canos haviam sumido. Me deparei com outra caixa de mensagem. Todas as outras, decidi atingir. Recebido com outra mensagem enigmática. Pontos de dica. Esta é a coisa egoísta para ir embora. A maneira egoísta para ir embora. Que diabo? O hack estava me chamando de egoísta por continuar a jogá-lo, apesar das advertências. Neste ponto, eu estava assustado, a ponto de estar tremendo um pouco. Um misto de expectativa, medo e o fato de que meu quarto estava terrivelmente frio naquela noite. Fechei a caixa de mensagens e mais uma vez segui em frente. A área com as marmotas parecia não ter mudado, mas o fundo com as nuvens felizes também havia desaparecido, como pude ver quando escalei o cipó. Isso fez com que eu me sentisse triste, para dizer o mínimo, não tão assustado quanto deprimido. É um sentimento que eu não consigo explicar muito bem. A partir deste ponto, era basicamente apenas um enorme caminho de terra até o final da fase. Eu continuei rapidamente. Queria dar o fora de lá o mais rápido possível, já que havia passado tempo para demais olhando ao redor. Então, eu e Yoshi, eu ainda estava montado nele. Finalmente abrimos caminho para a próxima fase. Ela também foi alterada. O que antes era Yoshi Island 3, agora se tornara Yoshi Island 7. O Hack Memories of Super Bud World imediatamente veio em minha mente, já que ele tinha esse mesmo sistema de pular vários números de fases, o que fazia parecer ainda mais ridículo, mas nesse momento eu não havia achado nada bem-humorado, devido ao senso comum e razões óbvias explicadas anteriormente. Entrei no nível sem hesitar. Quando entrei, fui recebido por um fundo preto sólido e um piso azul e cinza. O lugar parecia congelado, sem vida e estéril. Não havia nada na face, exceto pelo poste de checkpoint. Apenas um trecho de terra clara com mais nada em volta. Rapidamente, perdi meu interesse em terminar a fase. Apesar dessa parecer ser a fase mais solitária e assustadora do jogo, pelo menos até agora, já que as coisas se tornariam piores em breve. Com a fase terminada, um novo caminho se abriu. Yoshi Island 4. Se tornar apenas Living Wall. Saia agora. Agora eu hesitei sobre querer parar de jogar, mas meu interesse ainda era mais forte. Neste ponto, SMW Central não era mais nada além de minhas postagens constantes sobre as descobertas e mensagens do hack, para que outros pudessem experimentar o que eu estava experimentando. O canal, infelizmente, estava extremamente inativo. Parecia que ninguém realmente se importava, ou não estavam por perto.
eu me sentia sozinho. Mas prossegui para a próxima fase. Na maior parte, tudo parecia o mesmo, tirando o fato de que agora não havia mais água para me impedir de cair em buracos sem usar Yoshi como um sacrifício. O livro também estava vazio de inimigos. Sempre que eu chegava no buraco, que parecia muito longe para pular por cima, descobria que eu poderia andar no ar, assim me livrando da necessidade de utilizar Yoshi como sacrifício. Era evidente que o Hakiro eu deixasse comigo, pelo menos até agora. Fui capaz de chegar ao cano que geralmente me leva para a saída da fase. Entrei e vi que a sala estava exatamente normal, tudo no mesmo lugar e nada editado. Ou foi o que eu pensei. A caixa de mensagem mais uma vez quebrou o clima naquele breve momento de alívio que eu tive ao entrar pelo cano. Nesse ponto, eu estava questionando se eu deveria continuar para ver como tudo aquilo terminava ou sair naquele momento enquanto eu ainda tinha um pouco de senso comum sobrando. A caixa de mensagem era meio indistinguível e eu sinceramente não conseguia entender o que queria dizer. Você conseguirá se cortar no final. Se você coletar, você pode. Por um momento eu tentei descobrir o significado daquela mensagem, mas eventualmente desisti e terminei o nível. Imaginei que a caixa não valia muito a pena. Com o nível terminado, o caminho para o castelo do primeiro mundo foi liberado, agora renomeado como primeiro Iggy's Castle, para primeiro Go Back, primeiro Volte. Com certeza, me senti muito bem-vindo ali. Ignorando completamente o nome da fase, já que estava decidida a terminar de vez com tudo aquilo para sempre, segui em frente. O que parecia ser a introdução normal da fase de um castelo foi deixado especialmente assustadora, dado o fato de que eu tive que me separar do Yoshi. Eu senti pela primeira vez que eu estava realmente abandonando, e aquilo definitivamente não era bom. A sala inteira do castelo parecia estranha. Havia um tom de lava esverdeada escura no teto, e havia postes que pareciam pilares. Além de que, ao final de cada pilar, havia uma quantidade bem alta de caixas de mensagem. Quanto mais eu avançava, mais a quantidade aumentava. A sala era basicamente uma grande corredor sem inimigos, qualquer coisa do tipo. Toda caixa de mensagem que eu acertava me dava ou uma mensagem em branco com a assinatura do Yoshi. No fundo, uma mensagem que dizia o seguinte: você não acha que já causou problemas o suficiente? Outra mensagem enigmática. Embora nesse ponto já não me surpreendera tanto como nas primeiras vezes. Novamente, os pensamentos em minha cabeça começou a circular. Queria saber exatamente o que Mario havia feito. Por que ele estava ali? E por que tudo e todos queriam que ele desaparecesse para sempre? E eu estava me sentindo mais deprimido do que com medo nesse momento, para ser sincero. E eu não tinha ideia do que esperar em seguida. Eu continuei andando no longo corredor, verificando caixas de texto que não continham nada, e pelas mesmas duas mensagens repetidas. É como se elas estivessem me dizendo para parar de jogar ou algo assim. Obviamente, eu designorei e continuei andando. Finalmente cheguei ao fim do corredor. Abri uma porta e entrei. Percebido por nada, mas peguei um pedaço de terra. Naquele ponto, a terra estava me empurrando automaticamente. E assim eu consegui aprender o fim. O autor queria que eu saltasse do buraco para suicídio ou algo assim. Terminando assim minha jornada. Eu estava errado. A rolagem automática me empurrou para fora da beirada, mas eu continuava andando, infelizmente. A fase não era nada além de um longo trecho de terra invisível e um outro pequeno pedaço de terra grande o suficiente apenas para caber uma porta de chefe. A rolagem automática de repente parou, e eu me preparei para o pior. Juntei minha compostura, engoli a saliva da minha boca e respirei fundo. Entrei. Nada além de um chefe normal, Iggy. Me sentindo enganado de uma certa forma, no entanto. Fiquei feliz de pensar que tudo aquilo finalmente iria acabar. Derrotei Iggy somente com 2 saltos, sem esforço, que na verdade foi a vez que eu o derrotei mais rapidamente, depois que ele caiu na lava. A mensagem de congratulação da derrota do chefe apareceu como de costume. Depois disso, fui levado para a cena de resgate do ovo e de destruição do castelo. Mas em vez da mensagem de costume, me foi mostrado algo perturbador e muito diferente. Como um perfil de uma cena de um crime, a mensagem foi a seguinte: vítima número 1. Os olhos foram incapazes de serem encontrados. A vítima foi encontrada deitada em seu tapete. Causas da morte ainda são desconhecidas. Impressões digitais são identificáveis. Foram encontradas em todo o cadáver. Mas que merda tem de errado com esse cara?
Gritei ao ler a mensagem perturbadora. Quero dizer, era um hack, mas ainda assim, quem era a vítima? Por que seus olhos foram arrancados? E o que poderia ter tornado essas impressões digitais encontradas nesse corpo como não identificáveis? Fora isso, que Mari havia feito? É isso que o autor estava tentando me dizer? E além disso, a garota era a coisa Toadstool? Levei um tempo para ver se eu havia lido a mensagem corretamente. Então continuei seguindo em frente, embora eu quisesse saber o que acontecia em seguida, uma vez que o mapa principal estava completamente desaparecido, e não havia nenhum vestígio dele em lugar algum. Para minha surpresa, ele ainda mostrava o caminho marcado para Donut Plains. As telhas do evento ainda estavam lá, marcando o caminho com um nível solitário, abaixo do mapa gigante que uma vez já fora o mundo principal. A fase ainda chamava Donut Plains 1. Pensei mais uma vez que iríamos finalmente acabar com aquilo. Mas quando entrei no livro, pude ver que, assim como nas vezes anteriores, eu estava mais uma vez errado. Ao entrar, vi duas caixas de texto. Uma delas dizia: não tem como sair daqui. E a outra: voe para longe. Eu achei muito estranho que uma das caixas de texto se contradiziam. Eu estava dizendo que não havia maneira de sair daquele inferno maldito. Eu sabia que se eu pudesse voar, eu poderia ser livre. Agora não temos nem a pena ou inimigos pequenos para que eu pudesse pegá-lo. Isso estava dizendo que eu poderia me levantar e ir para o céu, ou ficar para sempre naquele inferno, correndo em desespero. Será que eu precisava de uma capa para continuar? E o que acontece depois disso? O jogo se resume a isto? Comecei a criar mais teorias em minha cabeça, tentando encaixar as caixas de texto, mas sem sucesso. Eu continuei andando para a direita. Dei um salto, mas notei que estava preso naquela área. Havia uma parede invisível me impedindo de sair. Quando encostei no chão, tentei passar novamente, correndo para a direita, para ver se havia alguma maneira de seguir em frente. De repente, ouvi o som que toca quando você entra por um cano. E eu estava fazendo essa mesma animação, só que no chão. Não havia nenhum cano na área, por isso parecia muito estranho. Fui então levada para um nível com um fundo preto, blocos de pedra de chão e uma pequena porta. Imediatamente o jogo me deu um cogumelo para me impedir de entrar nela. Então eu prossegui para ver se há mais alguma coisa no nível. Achei que a sala não era nada, exceto por um longo trecho de blocos de concreto e portas que eram pequenas para que eu pudesse entrar por causa do cogumelo. É óbvio que o autor não queria que eu passasse por nem qualquer um deles, senão eu não teria recebido o cogumelo em primeiro lugar. Enquanto prosseguia, encontrei-me num beco sem saída. Como não havia nada para me olhar, eu tentei ir para a direita novamente. Funcionou. Fui atrás da parede de tijolos. Ela agiu como um tubo e eu atravessei e fui em direção à escuridão. Foi, então, levado para uma pequena sala, como que parecia um buraco, uma parede. Eu pulei no buraco, vendo como não havia outra opção, embora eu achasse que o fundo do poço era sólido. Tentei me abaixar em um monte de água até me deparar com um tubo secreto. Mario lentamente fez a animação de descer pelo cano, indo para fora da tela. Pensando que iria para a próxima fase, eu esperei, mas não havia mais nada. Apenas uma tela preta. Eu era incapaz de continuar. Não era possível se mover, pausar, sair do nível. Não havia absolutamente nada para ser feito. Essa era a representação da morte em um videogame. Uma travada. Mario havia morrido. Depois de jogar, eu acho que finalmente entendi o que estava acontecendo. Suponho que Mario estava arrependido pelas suas ações. E nisso acabou sendo jogado em um inferno que parecia exatamente com a terra dos dinossauros, onde ele estava perdido em uma terra de ódio e morte para sempre. Eu havia terminado minha jornada e estava muito aliviado por isso. O pesadelo terminara e as atividades no fórum do Scout pareciam ter voltado ao normal.